Uma boa noite a todos os irmãos que já fazem presentes na nossa igreja nessa noite, atenderam ao convite do Espírito Santo para estarem conosco aqui. Agradecemos a presença de vocês e agradecemos também a presença de você que está nos acompanhando aí de casa. Que nós possamos ter momentos de louvor e adoração e meditação da palavra orientados pelo Espírito Santo nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela sua presença também. Vamos agora dar continuidade com nossos momentos de louvor. Boa noite, igreja. Boa noite para você também que se encontra nas redes sociais, assistindo a gente pela TV JuVV. Vamos começar louvando com o hino 230. Sou feliz com Jesus. Demonstre através do louvor que você é feliz ao lado do nosso Salvador. Se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? E quando somos felizes, apesar das dificuldades, podemos contar as bênçãos que recebemos a cada dia do nosso Mestre Jesus. E no 244, conta as bênçãos. Demonstra através da música as bênçãos que você recebe. Contem
as bênçãos. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já. Mais uma vez o coro. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Os que estão aqui no presencial, vamos nos colocar em pé e através da música falar com Deus. Vamos conversar com Deus e agradecer pelas bênçãos que Ele nos dá a cada momento. Fale com Deus através desta música. Converse com o nosso Salvador através da música Falar com Deus. Conte a Ele os seus problemas, os seus anseios. Deposite em suas mãos os seus sonhos, os seus planos, mas permitindo que a vontade dEle seja feita em sua vida. Fale com Deus através da canção Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
Vamos inclinar nossas frontes para uma palavra ao nosso Deus. Grande Pai, Deus amado, que nos céus habitas, nossos corações estão alegres, Senhor, por ter nos dado mais um dia de vida, por ter nos dado essa possibilidade de, ao final desse primeiro dia da semana, podermos estar aqui na Tua casa, ou na casa de onde essa mensagem está indo, para abençoar aqueles que estão aqui, Senhor, elevando a nossa prece a Ti. Ó Deus, tantas pessoas são necessitadas nessa igreja, tantos problemas existem, tantas doenças, Senhor, tantas dificuldades matrimoniais, dificuldades financeiras. Queremos Te rogar agora uma bênção, Senhor, para todas essas situações. Tu sabes os problemas de cada um e pedimos, Senhor, acalma o coração dessas pessoas, fortalece a fé das mesmas e que eles possam continuar no Teu caminho. Senhor Deus, também temos muitas pessoas alegres por vitórias alcançadas e dispostas a começar uma semana ao Teu lado. Senhor, atende, acompanhe essas pessoas para que elas possam chegar realmente no próximo sábado felizes, sabedores das respostas e do apoio que Tu tens dado a cada um delas. Pai amado, nesse momento vamos ouvir a mensagem do pastor Rafael. Venha estar com ele, que também é o que ele puder, que ele vier a falar, seja algo vindo lá das mansões eternas. Fica conosco, Senhor, perdoe os nossos pecados e leva-nos para o Teu reino em breve. É o que Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem. Estamos hoje começando uma nova semana. E também estamos começando um mês bastante especial. Esse mês nós temos a Semana Santa, né? Semana Santa é um período onde as pessoas estão um pouco mais abertas. É parecido ao Natal. As pessoas estão um pouco mais abertas a ouvir a mensagem. E eu gostaria de começar. Vocês já podem ver aí o título das temáticas que nós vamos ter nos domingos. É o amor vive. Não está lá dentro da tumba. A tumba está vazia. O amor está vivo. Eu quero convidar você para orar. Pai que estás nos céus, obrigado, Santo Deus, porque nos dás a oportunidade de encontrar-te, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos no título uma promessa: o amor vive. Obrigado, Santo Deus, também porque estamos com o nosso coração receptivo e queremos Te pedir que Tu mostres o Teu Filho Jesus. Em nome dEle pedimos. Amém. Você conhece esse texto, São João 3,16. Muitos de nós já sabemos de memória, né? Porque Deus amou. O resto você conhece, mas eu quero fazer uma ênfase, porque Deus amou. Sabe, essa semana eu fui impressionado a ler o livro História da Redenção. E no livro História da Redenção, para aqueles que conhecem, é um esboço dos 5 livros que a irmã White escreveu da série Conflito. E eu li os primeiros capítulos que me chamaram bastante atenção, porque lá ela conta sobre os detalhes da guerra no céu. E sabe, de todos os detalhes de que aconteceu lá, não foi a discussão, não foi a origem do mal, não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção era o tamanho do amor que os anjos sentiam por Jesus. E continuando a leitura, eu cheguei também a ler, para quem conhece o livro História da Redenção, é bem interessante, né? Muito interessante. Ele dá todo o contexto do grande conflito para você, e você entende por que as coisas estão como estão hoje. E quando cheguei na parte de Caim e Abel, que
infelizmente Abel morreu, né? Adão sentiu o peso do pecado que ele tinha cometido lá no início e sentiu juntamente com o peso a morte do filho. Ou seja, se ele não tivesse pecado lá no início, o filho não estaria morto naquele momento. Então não era só a dor da perda, era a dor da perda somada à dor da culpa do pecado que ele trouxe para o mundo, que causou aquela morte. Então era uma dor muito superior a qualquer pai que perde um filho. Só que sabe o que é interessante? Quando Adão e Eva ficaram sabendo do plano da redenção, e que viria o Salvador, Jesus, eles disseram o seguinte, eles conheciam Jesus, eles disseram o seguinte: não, que ele não morra, que toda a nossa descendência e nós morramos, mas que ele viva. E aí dá de ver o tamanho do amor que Adão e Eva tinham por Cristo. Sabe, é impressionante quando você entende, e tem uma frase que eu escutei numa música, e eu pensei, será que essa frase está na Bíblia? Jesus muitas vezes é chamado de o amado, né? O filho amado, né? A gente vê lá no batismo. Só que também nós encontramos algo interessante. E essa frase é uma frase que a irmã White usou, o amado do céu. O amado do céu. Jesus é o amado do céu. E aqui nós vemos, desde outra perspectiva, Jesus ama a todos nós, porque Deus amou o mundo, né? Que deu o Filho. E essa Semana Santa, é para nós falarmos justamente sobre esse tema, o amor que vive. O amor que vive aonde? Na cruz. A cruz é a representação máxima do amor de Deus. Lá ele mostrou que realmente se importava com uma raça complicada. Sabe, ontem conversando com algumas pessoas, foi interessante a conversa, e aí eu recordei algo que aconteceu. Quando eu cheguei aqui no primeiro sábado, eu tive uma conversa com alguém, e uma pessoa, que eu não quero dizer quem foi, disse assim: Rafael, cuidado com fulano de tal, porque é uma pessoa complicada, eu conheço esse tipo de gente, não visite, não fale. Eu pensei assim comigo, nossa, imagina se Deus fosse escolher por que tão complicado uma pessoa é para salvar. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, temos que lidar com todos, são ovelhas, temos que lidar com todos. Jesus lida com todos, não importa que tão estranho para ti apareça. Olha só, existem celebridades, né? Aqui nós temos um exemplo, né? E você pode lembrar de vários outros nomes, de Hollywood e de outras áreas, né, que são cristãos, abertamente, as pessoas conhecem, são cristãos. Denzel Washington, Oprah Winfrey, né, uma celebridade que abertamente é cristã, né, e temos outros nomes por aí. Eles são conhecidos por ir à igreja, são conhecidos por defender uma fé, eles são conhecidos também por defender os princípios cristãos que eles conhecem, e por isso eles são conhecidos como estrelas cristãs, que muitos dizem que eles são apaixonados por Jesus Cristo, né? E daí eu pergunto, ok, o amor que eles demonstram, ou que as pessoas acham que eles demonstram, tem como avaliar? Tem que ver que tem como saber que tão profundo é? Que tanto eles amam? Se fosse colocar o amor como 100%, quantos por cento eles realmente amam a Deus? Tem como avaliar? Difícil, né? Ninguém pode entrar lá no coração e saber a realidade. Mas você, como pessoa, você pode perguntar para você mesmo, de 0 a 100, quanto você ama a Deus? De 0 a 10, quanto você ama a Deus? Essa resposta é muito pessoal, né? Muito pessoal. Com certeza a nossa resposta não é 100%, porque sempre tem alguma coisa que nos impede de chegar a 100%, né?
Só que a pergunta que está aparecendo ali: como você pode amar a Deus mais? Que resposta você daria? E aqui nós vamos ver algumas possibilidades. O que um cristão mais necessita é amar a Cristo. Quanto mais você amar a Cristo, mais você vai parecer com Ele. Quanto mais próximo você estiver, vai ser como a experiência de Moisés, quando subiu no monte, né? Ele subiu no monte, esteve com Deus, quando ele voltou, ele esteve tão próximo de Deus, teve comunhão tão de perto com Deus, que a glória de Deus já tinha sido transferida, parte da glória de Deus tinha sido transferida para ele, e ele emanava aquela luz, né, que as pessoas ficaram assustadas, inclusive. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais dele a gente vai ter, mais dele a gente vai ser, muito mais parecido. Você quer ser uma pessoa paciente? Meu caráter é difícil, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Você está dizendo que Cristo não pode fazer nada por você. Cristo pode fazer e muito. Ele pode entrar numa casa que é completamente disfuncional e transformar aquilo e fazer uma reviravolta. E aqui na Semana Santa, nós vamos ver um exemplo disso. Uma família que era muito disfuncional, e que pela graça de Deus, hoje a história é diferente. Deus está fazendo uma obra e está continuando essa obra e vai terminar. O que um cristão mais necessita é amar a Cristo. Sabe, essa semana eu cheguei a essa conclusão, e algo assim que me impactou a mim pessoalmente como cristão, como alguém que precisa da graça também, que é: quando eu entendo o que Cristo tem para mim, nada mais vale a pena. Só Cristo. Pergunta: você ama Cristo? Essa resposta não é fácil de responder, até porque é difícil de responder com sim ou um não. Nós podemos contar uma história, podemos dizer o que Deus tem feito na tua vida, e como você responde, de que maneira você responde. Quando Deus é bom com você, como você responde? Incredulamente dizendo: não é simplesmente uma coincidência que aconteceu isso, e ao invés de aceitar que é uma bênção, né, a gente diz: não, uma simples coincidência que aconteceu. Ou então você humildemente agradece, né? Qual que é a tua atitude? É uma das formas de você perceber se realmente você ama Cristo. Agora, os relacionamentos demandam tempo. Não sei se você já ouviu falar esse ditado, não sei se é comum aqui, mas eu escutei primeira vez em português, e eu acho que é algo nosso, né? Para conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. Já ouviu? Você consegue comer 1 quilo de sal num dia com uma pessoa? Não dá. A pressão vai lá em cima, o coração explode e morreu. Não dá. Então você tem que fazer um pouquinho por dia, uma pitadinha por dia. Quanto que 2 pessoas vão demorar para gastar esse quilo de sal? Talvez 1 mês, né? Então é uma analogia para a gente entender que nós precisamos passar tempo. Sabe que interessante? Lá em Mateus capítulo 15, é interessante a forma como Jesus fala, né? Naquele dia muitos virão, né, e dirão: Senhor, fizemos milagres, Senhor, expulsamos demônios, Senhor. E qual que é a resposta de Jesus para essas pessoas? Lembra? Não os conheço. Espera aí, como é que não conhece se eu expulsei no teu nome? Como é que não conhece? Pessoas que eram profissionais da fé, pessoas que faziam o que tinham que fazer na igreja, cantavam porque tinham que cantar, oravam porque tinham que orar, vinha porque tinha que vir, participava porque tinha que participar, mas que a fé em si não cresceu, não desenvolveu em nenhum momento. A pessoa não passava tempo com Deus, e a resposta de Jesus é: eu não aceito você. Não, eu não te conheço. Quem é você? Bem curitibano, né? Quem é você?
Você precisa passar tempo com Deus. Você precisa. É uma necessidade profunda. Sem isso, como que você vai conhecê-lo? Como que você vai entender que Ele te ama profundamente e você vai ser capaz de responder esse amor amando Ele de volta? Você precisa passar tempo com Ele. A oração, o estudo da Bíblia é a forma como você abre o dia, a forma como você começa o relacionamento com Deus durante o dia. Mas durante o dia, conversa com Ele na tua mente. Mantenha a conexão ligada o tempo todo. Pede para Deus que você seja sensível também à voz do Espírito Santo para você fazer o que Ele te manda. Desculpa, eu estou muito cego, eu não vejo essas letras pequenas. Sempre conseguimos tempo para aquilo que realmente nos interessa. Semana passada eu falei aqui, eu gostaria de voltar a repetir. Se você faz um relatório de o que você fez em cada hora do dia, quanto tempo você aplicou para aquela atividade que você fez, você vai ver qual é a tua prioridade para o dia. Se você faz isso durante toda a semana, você vai ver a tua prioridade durante a semana. Se você faz isso durante o mês, igual. Sabe, você sabia que vamos dizer, se eu viva 90 anos, 30 anos eu passei dormindo? Que é 1/3 do dia, né? 24 horas eu durmo. 30 anos eu passei dormindo. Nossa, que desperdício de tempo, uns pensa, né? Mas não é desperdício, você está investindo na tua saúde, você precisa desse descanso para chegar aos 90, né? Senão não chega. É uma necessidade fisiológica muito importante que nós temos que viver. Tá, a parte dessas 8 horas, ainda sobram 16 horas. 8 horas você trabalha, ainda sobram 8 horas. Quanto dessas horas para Deus? Você que vai responder essa pergunta, né? Claro que aí vai entrar a família, aí vai entrar a comida, mas durante esse período todo, a gente tem que fazer um relatório. É bom, sabe por quê? Você vai ver qual que é... Porque o Facebook tem feito isso com a gente, né? Ele, inclusive, apresenta um relatório. Quantas horas você gastou no mês lá no Facebook? Né? O Facebook está fazendo isso com você. Imagina se Deus tivesse um e-mail, mandasse para você lá no teu e-mail, você passou tantas horas comigo. Ele não faz isso, né? Mas eu acredito que é importante que nós façamos, assim nós vamos ficar conscientes de quanto tempo realmente a gente oferece para Deus, quanto tempo realmente a gente está passando com Deus e se esse tempo é de qualidade, se esse tempo realmente me está ajudando a conhecer Deus profundamente. Se não estamos gastando tempo com Cristo, é porque em realidade não o amamos muito. É uma realidade dura, né? É duro escutar isso. Se a gente não gasta tempo com Cristo, sinal que a gente não ama Ele o suficiente. Isso é uma lição para todo mundo. Porque, como é que é? Quando você está lá apaixonado, né? Você quer passar o tempo todo com a pessoa, né? Você manda mensagem e você diz tchau e vai dando tchau meia hora, né? Ninguém quer dizer tchau, né? Porque você quer passar tempo com a pessoa. E o nosso amor para as pessoas não deve ser maior que o amor a Deus, né? Então você teria que ter essa mesma capacidade, essa mesma realidade de amar a Deus e não querer dizer tchau nunca mais. Interessante, né? Quando a gente compara, a gente percebe que o nosso amor para com Deus ainda precisa melhorar, né? Vamos ser bem sinceros, a gente precisa melhorar. Se amamos a Cristo, nós passamos tempo com Ele. Se torna o tema central de todas as nossas conversas. Cristo é interessante, né? A gente tem esse costume de dizer, Senhor, abençoa a minha vida espiritual, como se eu tivesse uma vida material, uma vida física, tivesse 3 vidas, né? Não é bem assim, não é bem assim. Nós temos uma só vida e você é um ser integral, tudo acontece ao mesmo tempo, não tem como você separar a tua vida espiritual das outras. Se uma está fraca, a outra vai se sentir afetada, você não pode estar fisicamente completamente bem e espiritualmente um desastre. Uma ou outra vai estar afetada, e as duas vão estar afetadas juntas.
Então, somos seres integrais. Como que você louva a Deus? Você não louva a Deus só vindo na igreja cantando, orando, etc. Não, você louva a Deus nas transações diárias, lá no produto que você comprou, na escolha do produto que você comprou, nos teus planos para o futuro, o tipo de carro que você vai financiar, o tipo de negócio que você vai fazer, a forma como você vai fazer. Aí está a tua adoração verdadeira, aí está a tua demonstração de amor. São nos pequenos detalhes, não é somente na igreja, entendeu? Então, a nossa vida é integral, nós adoramos a Deus, amamos a Deus em todos os detalhes dela. Agora, quem ama acha tempo para alimentar o amor, e isso é um exemplo, né? Quem ama acha tempo, né? Mesmo que seja corrido, mesmo que eu tenho um casal de amigos que são noivos, bem interessante. Ele é pastor, ele estuda, está fazendo um mestrado, fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo que o mestrado, muito capaz, muito inteligente, e plantando igrejas lá no Amazonas, assim, sabe, um trabalho fenomenal, incrível, assim, uma pessoa muito, muito capaz e muito espiritual ao mesmo tempo. E ainda acha tempo para a noiva, entendeu? Quando a gente ama, a gente acha tempo para alimentar o amor, né? Então, quando a gente diz, mas eu não tenho muito tempo na semana, né? É difícil, é corrido, é porque você está mal organizando o teu tempo. Tem que rever os teus conceitos aí. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Lembra dessa frase? Nós amamos a Ele porque Ele demonstrou o amor primeiro. E a prova maior dessa é o perdão que nós temos, é a salvação que nós temos através da cruz. Olha que bonito. Nada poderá nos atrair mais para Cristo que seu ato de entrega na cruz. Nada mais. Ali Ele demonstrou que Ele não poupava a própria vida, porque Ele amava tanto. Sabe, é interessante, nenhum outro ser podia fazer o que Ele fez, porque a paga do pecado é a morte, mas não a morte que a gente conhece, é a morte eterna, que nunca mais a pessoa volte a existir. Então, se eu quisesse pagar os meus pecados, eu teria que morrer e nunca mais voltar a existir, pronto. Então, eu não posso pagar os meus pecados. Um anjo é infinito, é eterno, mas foi criado. Então, não é uma eternidade eterna, é uma eternidade que tem começo. Deus, a Trindade, eles são eternos sem começo e sem fim. Não são seres criados. Então, somente a vida de Deus mesmo era capaz de me substituir na morte que eu deveria morrer. Imagina o Deus de todo o universo deixar tudo para vir aqui, como a irmã White coloca, né, para uma raça que se envelheceu tanto que parecia muito menos que os anjos, decresceu muito moralmente. E ainda assim o Rei do Universo decide vir aqui, por você, por mim. É o ato de amor mais grande que a Bíblia tem para mostrar. E aí está, o dilema do cristão atualmente é descobrir como amar mais a Cristo. É um dilema. Não é uma tarefa fácil, porque existem muitas coisas que acontecem dia a dia, que nós colocamos prioridade, e ao final das contas a gente se vê afetado por decisões que a gente toma durante o dia. Mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a urgência, né? A diferença entre a urgência e o importante, né? O que é urgente tem que ser resolvido agora, senão alguma coisa acontece. O que é importante não é urgente. Entendeu a diferença? É importante, eu posso fazer, só que se vier alguma coisa urgente, eu posso passar o importante para o lado e eu atendo o que é urgente. O urgente geralmente tem a ver com perigo, tem a ver com alguma coisa, uma consequência que não é legal.
Mas o importante, ele tem consequências, nesse caso, colocar a importância em Deus, né? Tem consequências eternas, não é verdade? O urgente tem consequências momentâneas. O importante tem consequências eternas. Vê a diferença? Então, nem sempre o urgente é o mais importante, nem sempre esse conceito tem que estar claro na nossa mente. Se Cristo é importante, então ele tem que sobrepassar as nossas urgências. É um dilema, é difícil tomar essa decisão, é difícil, inclusive, colocar isso na prática, mas não é impossível. O Calvário, né, tem a capacidade de nos levar a amar a Cristo. E é algo interessante que nós encontramos no livro Caminho a Cristo. Quando você para contemplar as cenas do Calvário, a tua perspectiva de Deus muda, cresce. O sábado é um bom momento para fazer esse tipo de reflexão. Você, ao invés de fazer algumas outras atividades que talvez não te ajude tanto a crescer, você pode pelo menos parar para lembrar das cenas do Calvário. Lê o texto, sempre é bom dar uma relida. Imagina, te coloca lá, imagina a situação e te coloca lá na tua imaginação, vendo todas as cenas. Como você se sentiria? Isso te ajuda a aprofundar a tua fé, a entender o amor que Deus tem para com você, e assim você pode responder com mais facilidade. Sabe, tem até uma situação que eu, assistindo Jesus atendendo as pessoas, né? E tinha uma fila assim de pessoas, Jesus atendendo as pessoas, e eu pensei assim, veio na mente assim, algo bem louco, né? Se eu tivesse naquela fila, e eu tivesse uma situação complicadíssima, e eu chegasse até Jesus, e ele pedisse, Senhor, essa é a minha situação, tu pode me curar? Tu pode me ajudar? Qual seria a resposta dele? Com certeza. Me faria ali. Sabe, esse problema, a situação que você está enfrentando, se você estivesse naquela fila, e você chegasse a tua vez, o teu momento de ser entrevistado por Jesus e conversar com Ele e apresentar o teu caso, Ele responderia. Você entende a importância de você se colocar na história? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus pode perdoar cada pecado de sua vida. Cada pecado, sabe? Eu tenho um estudante, um ex-aluno, que por várias razões deixou a faculdade de teologia, e eu vim descobrir depois alguns temas bastante sérios, e eu escrevi para ele, enquanto os colegas dele, enquanto os professores dele falavam mal dele, faziam piada, etc., eu falei assim, hoje eu orei por você, Deus não desistiu de você. E ontem veio na cabeça o mesmo aluno, já é a 4ª ou 5ª vez que esse mesmo aluno vem à cabeça. Eu sei que ele visualiza, mas não responde. Desde então ele visualiza e não responde. Mas eu sei que é uma forma de ser as mãos e os braços de Deus aqui na terra, fazer com que a pessoa, mesmo sem responder, sem saber, ela sabe que tem alguém por detrás, que ainda tem fé nela, mesmo na situação que está. E Jesus tem fé em nós. Ele sabe que nós podemos vencer. Com a ajuda dele, nós podemos vencer. Ele tem fé na humanidade. Deus não se cansa de amar. Lembra dessa música? Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Ele ampara seus filhos, paz a alma quer dar,
para curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Essa música é uma das que, assim, cala fundo no meu coração. De vez em quando eu lembro dessa música, eu falo: Deus, obrigado porque Tu me ama, e do jeito que eu sou, Tu me amas. Quanto mais eu prego da graça, mais eu vejo que eu preciso da graça. Quanto mais eu prego do amor de Cristo, eu vejo que mais eu necessito do amor de Cristo, mais eu necessito amá-lo. Deus não se cansa de amar. Se Deus não se cansa de amar você, do jeito que você é, cheio de complicação, do jeito que eu sou, como não responder um amor desse jeito? Um amor tão bonito. Você não precisa estar preocupado, melhor dito, com o seu temperamento selvagem, ou com a sua língua afiada, com o dom de língua larga que alguns têm por aí. Sabe, quando você desiste de lutar e coloca nas mãos de Deus: Senhor, eu lutei até agora, eu tentei até agora, eu prometi para mim mesmo, eu fiz promessa para Ti, que eu ia fazer isso, isso, aquilo, não consegui. A gente afunda cada vez mais. O pecado que a gente tenta fugir, enreda mais a gente, enrola mais a gente, aperta mais, e a gente se sente cada vez afundando mais, porque você está lutando sozinho. Quando você desiste de lutar e coloca nas mãos de Deus: Senhor, está nas Tuas mãos, aí você pode descansar. Aí você vai sentir que o pecado já não é mais parte de você. Não porque você está tentando com todas as suas forças, mas porque você colocou nas mãos de Deus, você tirou a confiança que estava em você mesmo e depositou toda a confiança em Deus, porque Ele vai fazer. Você não foi designado para ser um escravo das suas fraquezas na vida. Não é para isso que a gente existiu. Sabe, a culpa não era para ficar remordendo nossa mente. O medo das consequências, o medo do futuro, não era para ficar lá dentro, não era para existir. Nós não fomos desenhados para que isso fosse dessa forma. Você não precisa dessas coisas. Deposita tudo em Cristo. Jesus foi ao Calvário para nos libertar das amarras do pecado. Aí vê? Agora você entende como é que funciona isso? Você se lembra da primeira Páscoa? Lembra daquele momento quando os israelitas estavam no Egito? Eles já tinham a notícia, a notícia de que iam sair. Só que antes de sair, as pessoas estavam ocupadas, estavam fazendo as malas, né, se preparando, colocando as coisas no lugar, escolhendo o que leva, o que não leva, o que vende, o que não vende, o que dá, o que não dá, etc. Estavam assim nos afãs da vida, assim lá preparando. Só que Deus pediu: para esse tempinho aqui, e lembra que vocês não estão saindo porque uma pessoa, Moisés está lá fazendo isso por vocês. Vocês estão saindo lá porque o cordeiro que vocês vão comer naquele dia, que apontava a Cristo, é o que está libertando vocês, não somente do Egito, mas também do pecado. O pecado é como uma areia movediça. Quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Pare de lutar contra as suas fraquezas e confie, deposite a tua confiança no Cordeiro. Confie no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem que tira o pecado é você? Não. É o Cordeiro. Jesus no Calvário obteve vitória sobre o pecado, e nós vimos lá, a vitória, o aguilhão da morte foi vencido, né? A morte já não tem mais poder sobre ninguém, só sobre aquele que não quer, né? Só sobre quem não quer. Jesus foi ao Calvário como uma serpente. Lembra da história quando os israelitas, depois de murmurar, de não acreditar na promessa de Deus, e começar a reclamar, querendo voltar para o Egito, etc., Deus ficou tão bravo, que mandou serpentes lá para matar todo mundo.
E aí Moisés intervém, então Deus dá uma opção de levantar uma madeira, né, com uma cobra ao redor, que até hoje aparece aí nos consultórios, e é um dos símbolos da medicina atual, né? É uma estaca e uma cobra ao redor, né? Não sei se veio disso, ou se veio de outra coisa, mas aí é uma alusão. A pessoa que olhasse para aquela cobra, naquele jeito de bronze, né? Era porque a instrução era, se a pessoa olhar, ela confiava em Deus, e então nada acontecia, não ia morrer. Aqueles que olharam, não morreram. Aqueles que se recusaram a olhar, a consequência foi dita. Estava claro. E Jesus, no Calvário, foi levantado como uma serpente, sabe? E agora, você não precisa olhar para uma cobra, né? Você olha direto para Cristo. Ele é quem paga a culpa do teu pecado. Ele que paga a consequência do teu pecado. Ele que paga a tua vida. Olha que bonito esse texto. E de modo que por Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. As pessoas que olharam para a cobra naquele momento, lá no tempo de Moisés, não morreram naquele momento. Mas a velhice chegou e a morte natural aconteceu. A diferença, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que a cruz de Cristo nos oferece é a vida eterna. Ainda que nós cheguemos a morrer a morte natural, a morte que nós conhecemos, que Jesus chamou como sono, nós viremos a ressuscitar e viveremos eternamente com Deus nas mansões celestiais e logo depois aqui na terra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito, não é salário. O pecado tem que ser pago. A vida eterna não precisa ser paga. Cristo dá como um dom gratuito, um presente, 0800 para você. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, tem um curso, a igreja aqui às vezes oferece cursos gratuitos, né, e está fazendo isso esporadicamente, e tem um curso, vamos dizer que aqui na igreja, vamos pensar hipoteticamente, tem aqui na igreja 25, 30 pessoas que estão necessitando de um trabalho, né, e estão buscando, e a igreja está oferecendo, imaginem, né, é hipotético, né, está oferecendo um curso profissionalizante numa área que, se a pessoa fizer o curso que dura uns dias, e sair por aí oferecendo serviço, ela vai conseguir um dinheiro rápido até que ela consiga um trabalho mais tarde, fixo do jeito que a pessoa quer. E a igreja oferece de graça, né? De graça recebeis, de graça dais, né? Então, essa é a política da igreja. E tem essas 25, 30 pessoas, delas 5 aparecem, porque é de graça. Às vezes a gente não sente a importância do que é dado de graça. Mas quando por isso a irmã White, ela fala, relembra as cenas do Calvário, que você vai entender o amor. Aí você consegue aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. É duro, a primeira parte é dura, o salário do pecado é morte eterna, mas o dom gratuito, o presente que Deus quer te dar, é a vida eterna. Presente, 0800. Temos que olhar para o sacrifício de Jesus. Essa tem que ser a nossa mirada tem que estar voltada para Cristo. Sabe, nós cometemos um erro muito grave quando nós dizemos o seguinte, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato, né? Sou uma pessoa boa. Sabe qual que é o problema? O modelo de comparação é o equivocado, porque você está se comparando em realidade com as outras pessoas, e com as pessoas ruins. Aí você se sente melhor. Não, eu sou uma pessoa boa, né?
Só que quando você troca o ponto de comparação e troca das pessoas para Cristo, aí você se compara com Cristo, daí você vai ver o problemático, o seriamente quase sem solução que você é. Porque Cristo tem que ser a medida. Tudo o que temos que fazer é olhar para Ele. Capítulo 7 do livro Caminho a Cristo. Para de olhar para você, olha para Ele. Se você continuar olhando para você mesmo, você vai viver nessa vida de depressão, você vai viver nessa vida de problemas, vai viver nessa vida de culpabilidade, vai viver nessa vida, sabe? Coloca reticências aí. Agora, se você para de olhar para você mesmo e tratar de encontrar em você mesmo a solução dos seus problemas, e olhar agora para Cristo e pedir para que Ele traga a solução para a tua vida, então as coisas mudam. Basta olhar, basta crer. Aquele que é amor e vida vai estender os braços para todo o que quiser viver. Sabe, Cristo é a parte da Trindade, a pessoa da Trindade que se faz um com as suas criaturas. No Antigo Testamento ele é apresentado como anjo do Senhor. No Novo Testamento ele é apresentado como uma pessoa como nós, um ser humano como nós. Ele viveu a vida que nós vivemos, ele não teve tentações específicas como nós tivemos, por exemplo, com o uso de celular e coisas assim. Você pode perguntar, mas Jesus não tinha celular, é diferente. Não era diferente. As tentações, elas parecem ser específicas, mas todas têm a mesma base. A inveja, o rancor, etc. Elas têm todas a mesma base. Princípios contrários aos princípios divinos. Aquele que é amor vai estender os braços para todo o que quiser viver. Isso é bonito. Sabe, Luiz Amaral, é uma história que apareceu no Novo Tempo, né? É um programa muito interessante que mostra vários testemunhos de pessoas assim que eram uma coisa e hoje são outra depois de conhecer a Cristo. Histórias de conversões assim que você fica de boca aberta. E uma das histórias é dele, sabe? Resumindo a história. Uma pessoa que no mesmo dia fumava, bebia, usava 3 tipos de droga e repetia esse ciclo por 15 dias às vezes. Família completamente disfuncional, cheia de problema. E ainda assim Deus chegou lá, fez toda a diferença e hoje é um homem transformado. Se Deus pode fazer isso por pessoas assim, não pode Ele fazer isso por você? Coloque o seu olhar em Jesus, passe mais tempo com Ele. Passe a comer um pouquinho mais de sal com Jesus. E assim você vai ter tempo para conhecê-lo mais. Peça a Deus que o ajude a priorizar um tempo especial para estar com Cristo, todo dia. Priorizar, que Ele seja prioridade. Acredite que o Cordeiro de Deus pode limpar a sua vida dos seus pecados. Acredite, não duvide, Ele pode. A morte de Cristo tornou possível o perdão para os pecados do passado e a vitória sobre suas fraquezas e condições pecaminosas. Isso é amor. Isso é amor. Sabe, quando a gente compara outros deuses, outras religiões, a gente vê que para aplacar a fúria dos deuses, a gente tem que oferecer uma oferta. Mas quando a gente fala no contexto de Deus, para demonstrar o amor que eu tenho a Ele, eu dou minha oferta. A gratidão que eu tenho a Ele, eu dou minha oferta. Vê que interessante a forma como o cristianismo apresenta Cristo? É uma religião basada no amor. Porque Deus é amor. Sempre foi e sempre será. Que Deus te ajude a entender o amor de Deus, que Deus te ajude a internalizar, mas que também Ele te ajude a desenvolver o amor que você tem por Ele e aumentar isso, para que Ele vá crescendo cada vez mais. E Ele não seja o amado do céu, o Filho amado de Deus,
ele seja o teu amado. Amém? Eu quero convidar você para levantar, e você que está acompanhando aí, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele realmente nos ajude nesse processo de aprender a amá-lo. Pai que está nos céus, obrigado, Santo Deus, porque através da cruz, através da Tua vida, ministério, nós podemos ver como Cristo nos ama. Obrigado, Senhor, também porque através do Teu amor, que foi imenso, Tu demonstraste na cruz que Tu te importas por nós, e hoje nós sabemos, Senhor, que devemos entregar nas Tuas mãos as nossas cargas, entregar nas Tuas mãos as nossas lutas, confiando completamente que o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos. Pai Santo, obrigado porque a Tua mensagem é tão bonita, é de amor para nós. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver o amor que nós temos para Ti, cada vez mais, que vá crescendo, e assim, Senhor, possamos amar-Te cada vez mais e mais. Pai Santo, ajuda-nos também a ser pessoas que demonstrem o Teu amor aos demais e sejam mãos e braços aqui na terra, Teus, para demonstrar também o Teu amor às outras pessoas. Obrigado, Santo Deus, pela mensagem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa e de escutar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Transforma-nos e prepara-nos para viver a eternidade contigo no céu. Ajuda-nos a não nos conformar com este mundo, porque nós entendemos que o que Tu tens para nós é muito maior, muito melhor, e só Tu é o que vale a pena. Em nome do Teu Filho amado Jesus pedimos. Amém.